O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Meus irmãos, vamos tentar fazer um espaço nos bancos aí, tem muita gente em pé. Onde tiver espaço aí, levante a mão para o pessoal que está atrás saber onde tem. Vocês que estão em pé, se quiserem sentar, encontrarem espaço aí. Meus caros irmãos, hoje nós, com esta celebração, nós começamos um novo ano litúrgico e um novo tempo litúrgico. Apesar de eu já ter explicado isto, faz bem dizer alguma palavra de novo, porque isso vai nos ajudando assim a entrar mais profundamente nas celebrações que nós vamos viver neste ano litúrgico. A igreja, ela organiza toda a sua vida a partir das celebrações eucarísticas. E estas celebrações nada mais são do que as celebrações dos mistérios da vida de Cristo. Então, tudo aquilo que aconteceu na vida de Cristo, a igreja transpôs para a celebração da Santa Missa, particularmente da Santa Missa na sua liturgia. E a vida de Cristo é uma espécie de resumo, podemos dizer assim, da história da humanidade, da história da salvação. Por isso que, quando nós celebramos os mistérios da vida de Cristo, o que, na verdade, nós estamos celebrando resumidamente também são os mistérios da história da salvação. E essas celebrações, elas são feitas ao longo de um ano. Isso significa que, durante um ano, o que nós vamos fazer é recordar, e não só recordar no sentido assim de relembrar de alguma coisa, o termo mais exato é fazer memória, né? Nós vamos fazer memória no sentido judaico, que é atualizar, né? Nós vamos atualizar o mistério da salvação e vamos atualizar com isto toda a história da salvação condensada em um ano. E a distribuição das diversas celebrações, e por isso também a distribuição dos diversos mistérios da vida de Cristo e da humanidade que nós celebramos ao longo de um ano, elas respeitam uma ordem que também tem a ver com a vida de Cristo. Então, nós começamos o ano litúrgico porque nós estamos nos preparando para aquele evento que dá início, podemos dizer assim, a um marco importante dessa história da salvação, que é a encarnação de Jesus e, mais particularmente, o seu nascimento, né? Porque este momento divide a história da humanidade em um antes e um depois. E na igreja, este ano litúrgico é como um elipse que tem dois polos. É claro, o mais importante é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nós celebramos durante a Semana Santa. Por isso que, para aquele tempo, né, do tríduo pascal, nós temos também um tempo de preparação, que é o tempo da quaresma. E o outro polo dessa elipse é o mistério da encarnação de Jesus e o seu Natal. Por isso que, para celebrarmos o Natal que se aproxima,
nós também temos um tempo forte de preparação, que é este tempo chamado tempo do Advento. E aqui é muito interessante, e eu queria que vocês prestassem atenção, porque as sutilezas são muito importantes para a gente compreender qual é o significado deste tempo que nós vamos viver, que é o tempo do Advento, Então, a cada ano, a igreja celebra de novo o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que, como eu já disse, não é uma recordação, simplesmente assim de lembrar-nos daquilo que aconteceu, mas é memória no sentido judaico e por isso a atualização do mistério. Por isso que nós não cantamos parabéns para Jesus no dia do Natal, Porque não é uma recordação como se ele estivesse fazendo 2023 anos, O que na verdade nós vamos celebrar é a atualização daquele mistério do Natal, E é interessante porque a celebração do mistério do Natal é precedida por esse tempo do Advento. Por isso, em primeiro lugar, o tempo do Advento quer nos ajudar a nos preparar bem para o Natal deste ano de 2023. Só que a celebração do Natal desse ano de 2023 nos remete ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu 2023 anos atrás. Isso significa que uma celebração que vai se dar agora no presente, ela de algum modo também nos faz recordar um fato passado, Que é um fato passado, porque é um fato histórico, porém atualizado a cada ano por causa da celebração eucarística que nós vivemos. No dia do Natal, quando nós celebrarmos a Santa Missa do Natal, nós não vamos estar aqui simplesmente nos lembrando daquilo que aconteceu, mas atualizando por causa da Eucaristia o mistério do nascimento de Jesus. Só que o Natal de Jesus, como eu disse, inaugurou um tempo novo na história da salvação. Tão importante que essa história da salvação é dividida em um antes e um depois de Cristo. Até civilmente falando é assim, Então, aquele acontecimento que nós estamos nos preparando para atualizar nesse ano de 2023, nos recorda o que aconteceu, mas recorda também que iniciou-se um tempo novo na história da salvação, que vai ter uma conclusão. A história da humanidade pensada a partir da fé cristã, ela tem um início, que é a criação, e ela se desenvolve até atingir o seu cume, até atingir a sua conclusão, que vai se dar com a segunda vinda de Jesus Cristo, com o juízo final e a instauração definitiva do reino de Deus, que foi aquilo que nós celebramos no domingo passado, a celebração de Cristo Rei do Universo. Por isso, olha que interessante, o tempo do Advento, então, ele nos prepara para o Natal de 2023, ele nos recorda o Natal de Jesus Cristo e, de algum modo, nos projeta para a conclusão da história da humanidade, ou seja, para os fins dos tempos. Por isso que de hoje até o dia 16 de dezembro, nós vamos ouvir textos do Evangelho que estão sempre ligados à segunda vinda de Cristo. A gente vai ver que os textos não falam diretamente do Natal. Só a partir do dia 16, quando nós começarmos a novena de Natal, só lá os textos vão ser particularmente ligados propriamente ao mistério do nascimento de Cristo. Esses que nós vamos ouvir a partir de hoje, não só nos domingos, mas também durante a semana, na verdade estão nos apontando para a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque o nascimento de Jesus inaugurou estes tempos, que na igreja chamamos tempos escatológicos. Escatom quer dizer as últimas coisas, as últimas realidades, Então, inaugura estes últimos tempos. Às vezes, por causa das situações que nós vivemos na história da humanidade, como aconteceu, por exemplo, durante a emergência sanitária do Covid-19, muitas pessoas saíram, aí no YouTube, está chegando o fim dos tempos, chegou há 2023 anos atrás, quando Jesus nasceu, os fins dos tempos começaram lá, Tem 2023 anos que nós já estamos vivendo os fins dos tempos, porque a encarnação e o nascimento de Jesus nos colocou nesta última fase da história, que vai se concluir, nós não sabemos quando, com a segunda vinda de Jesus, o juízo final e a instauração do seu reino definitivo. Por isso o Advento nos coloca numa espécie de tensão, nos lembrando do passado,
fazendo memória e atualização do presente e nos projetando também para um futuro, né? Então, passado, presente e futuro. Então, se nós pensamos isto, o tempo do advento, na verdade, nos recorda que nós somos um povo que está a caminho, né? Nós somos este povo que está caminhando na história. Cada um de nós também faz um caminho na sua própria história, né? E este caminho vai se concluir com o nosso encontro pessoal definitivo com Jesus. Então, de algum modo também, o tempo do advento é uma lembrança para nós individualmente que a nossa história também vai ter uma conclusão e que nós vamos nos encontrar com Cristo um dia. Ou porque Ele vai vir na segunda vinda e nós vamos estar vivos, se isso acontecer enquanto estivermos aqui ainda nessa terra, na história, ou vai acontecer porque nós vamos morrer e vamos ao encontro do Senhor. Então, ou por uma ou por outra razão, né, a nossa história vai concluir-se com esse nosso encontro definitivo com Cristo. Por isso que também, de algum modo, né, mais profundamente, podemos dizer que o tempo do advento também é esta recordação permanente de que a nossa vida é uma tensão para a conclusão e que, por isso, a gente deve estar preparado todos os dias para esse encontro com o Senhor. Por isso que o texto do Evangelho hoje, Jesus diz, né, vigiai, porque vocês não sabem nem a hora nem o dia, né? Jesus não está falando aqui só da conclusão da história da humanidade, né? A gente poderia morrer hoje, né? Estaríamos preparados para isto? Esses dias para trás alguém me procurou, né, falando de uma experiência pessoal que teve e disse que ficou muito tocada, porque aquela experiência fez ela pensar, né? E se eu tivesse morrido hoje, né? Como é que teria sido, né? Então, esta pergunta, de algum modo, ainda que a gente não precise fazê-la assim, num sentido um pouco assim, né, obsessivo, né? Como se a gente tivesse todos os dias temendo morrer, né? Mas a gente precisa se lembrar, né? Vai chegar a hora e deveríamos estar preparados a todos os momentos, né? Por isso que o tempo do advento, como o tempo da quaresma, é por excelência um tempo de preparação. E a igreja quer, com todos os elementos que ela vai colocando na liturgia, nos ajudar a ter sinais visíveis de que este é um tempo novo e um tempo realmente que exige preparação. Por exemplo, a cor do paramento muda, né? Hoje uma criancinha passou para entrar na igreja, padre, o senhor está usando roxo, né? Já se viu que ela não é daltônica, né? Então, de fato, estou usando roxo. Por quê? Porque a cor roxa na igreja, ela tem esse significado de um tempo de penitência, de austeridade, de introversão, de recolhimento, né? Apesar de não ser quaresma, e por isso o sentido penitencial não ser tão forte e evidente como é o tempo da quaresma, mas o tempo do advento também é um tempo de penitência, no sentido que é um tempo que exige de nós conversão, uma conversão que nos faça preparados para esse encontro com o Senhor. Padre, como é que nós nos preparamos para isto? Em primeiro lugar, nós nos preparamos para isto a partir da oração, né? Ou seja, do nosso encontro com o Senhor, do tempo de escuta da sua palavra, né? Eu insisto muito, junto com vocês aqui, falo isso dezenas de vezes ao longo dos tempos, né? Da importância que nós temos de tirar tempo para ouvir a oração, né? O texto do Salmo diz que a palavra de Deus é luz para os nossos passos, é lâmpada para o nosso caminho. Por isso que há esta coroa do advento, são essas 4 velas que são colocadas, que a gente vai acendendo paulatinamente, né? E que indica esta luz crescente, né? Então, o mundo que andava nas trevas, a gente vai ouvir isso perto do Natal, viu uma grande luz que é Jesus Cristo, né? Então, a vela que vai se acendendo de pouco a pouco mostra este caminho de proximidade da luz. E o caminho nosso de relação com Jesus é um caminho de iluminação interior, uma iluminação que nos leva à união com o Senhor. Por isso é tão importante rezar, né? E realmente quero confessar a minha perplexidade, né? Para não dizer choque, né? Eu ainda fico chocado que existe cristão que não reza. E eu não estou falando, gente, de sapecar um Pai Nosso antes de começar a trabalhar e um antes de dormir, não, tá bom? Eu não estou falando disso, não.
de fazer de qualquer jeito uma oração depois que levanta e antes de dormir, né? Estou falando tirar algum tempo da sua vida para rezar, para falar com o Senhor, para ouvir a sua palavra, para cultivar a vida interior e o diálogo íntimo com Jesus, em termos mais nossos, talvez, para cultivar essa amizade com Cristo. Isso ainda é chocante, que nós não façamos isto, né? E eu já várias vezes espeto vocês voluntariamente, né? Não é um problema de tempo, porque todos nós que temos celular, se você for verificar a quantidade de tempo que você gasta no celular, se fôssemos verificar, veríamos que realmente temos tempo. Não é um problema de tempo, é um problema de prioridade, de consciência, de outras coisas, né? Então, a oração é tão importante, né? Sem ela, não há possibilidade de uma real preparação para o nosso encontro com Cristo. E sobre isso, eu gostaria de dizer em alto bom tom: parem de se enganar. Parem de se enganar. O crescimento na fé, a conversão verdadeira, a proximidade com Cristo não acontece com o passar dos anos magicamente. Passando o tempo, eu faço 45 anos, 46 anos, 40... Isto é inevitável. Ou seja, os anos passam e eu ganho em idade, mas não vale o mesmo para a santidade. Os anos passam, mas não necessariamente eu me torno mais santo. Isto não acontece sem um empenho pessoal. É graça de Deus, mas graça de Deus que requer a nossa colaboração. E há um elemento fundamental que é a oração. Um segundo elemento muito importante é a participação nos sacramentos. E neste tempo, aqui no Brasil, a gente não tem costume, né? Eu morei lá na Itália 2 anos e meio, ajudei em várias paróquias a atender confissão. Lá na Itália é interessante, nesse tempo do Advento é como no tempo da Quaresma. Todo bom cristão procura se confessar. E deveria ser assim também. Por quê? Porque é o Senhor que prepara o nosso coração para que ele possa nascer dentro dele. E a melhor maneira de preparar o nosso interior é reconhecendo lá onde a gente tirou Jesus do caminho, né? Eu não sei se vocês sabem de onde vem a tradição de pôr um burro e uma vaca no presépio, né? Porque a gente fica pensando, né, às vezes no nosso imaginário, né, fica lá como se Jesus tivesse sido colocado na manjedoura e tinha lá o burrinho e a vaquinha lá do lado de Jesus. Não estou dizendo que não tenha, né, mas a tradição é bíblica, tá bom? Isso está no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, quando o profeta, falando do povo de Israel, diz assim: o burro e a vaca reconhecem o seu Senhor, mas o povo de Israel não, né? E às vezes acontece isso conosco, né? O burro e a vaca reconhecem Cristo, mas nós não. Nós o rejeitamos, né? Nós o deixamos de lado. E por isso é tão importante a gente rasgar o coração diante de Cristo e pedir perdão por causa desse nosso afastamento, desse nosso não reconhecimento. Porque se nós escolhemos afastar a Cristo, ele respeita, né? Lembra de Maria e de José batendo de porta em porta para poder ela dar a luz, né? Teve gente que fechou a porta, e nós podemos fechar a porta também, né? E particularmente a celebração da Eucaristia, ela tem um valor muito grande, porque, como eu já disse hoje, ela é a atualização do mistério de Cristo. Eu também queria confessar de novo a minha perplexidade e o meu choque, que ainda existe cristão católico que não participa da missa do Natal, né? Isto é uma coisa que do ponto de vista da nossa fé é inconcebível, a não ser que esteja doente, é claro, que não tenha missa na sua casa, perto da sua casa, que seja o acesso muito difícil, né? Mas do contrário, né, isso é uma coisa inconcebível. Por quê? Porque, na verdade, é na Eucaristia que nós celebramos o mistério de Natal de Cristo, né? Naquele dia 24 para o dia 25, na verdade é o dia 25, o nascimento de Jesus de madrugada, né? Então, é aqui na celebração da missa que nós podemos atualizar realmente o mistério do Natal do Senhor. Sobre esse altar, vem Cristo como veio nas mãos de Maria. Cristo é colocado sobre aquela patena como foi colocado sobre a manjedoura. Então, deveríamos pensar o nosso dia do Natal tendo como centro a Eucaristia, tendo como centro a ceia eucarística, da qual a ceia na nossa casa deveria ser só um sinal.
A ceia que nós fazemos em casa deveria ser um prolongamento e um sinal daquela verdadeira ceia que nós participamos, onde nós comemos o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Pensar o Natal em torno da comida, da bebida, dos presentes, sem considerar que a verdadeira comida e bebida é Jesus Cristo no seu corpo e no seu sangue, que o verdadeiro presente quem deu para nós foi o Pai do céu, né? Sem fazer isto, a gente produz uma espécie de esquizofrenia da fé. E por isso a gente precisa ir recolocando essas coisas no centro, né? E depois, esse tempo do advento deveria ser muito bem usado para que, passo a passo, né, por esses sinais, a gente vá também, de algum modo, dando algum passo para entrar mais dentro da celebração do mistério de Cristo. E hoje eu queria fazer particular apelo a vocês que têm filhos, né? Infelizmente, nas últimas décadas particularmente, né, o sentido do Natal foi sendo pouco a pouco esvaziado do seu conteúdo cristão, né? Tiraram o Pai do céu e colocaram o Papai Noel, né? Tiraram Jesus e colocaram os presentes, tiraram o corpo e o sangue de Cristo na ceia eucarística e colocaram o peru de Natal, né? Ou seja, nós fomos esvaziando muito fortemente. E as nossas crianças, também porque a cultura foi dando isso a elas, né, foi imergindo-as nesta compreensão bastante equivocada. E cabe a nós ajudá-las, né? Não há nenhum problema de contar fábulas para as crianças, isso até tem o seu lugar na nossa vida e na formação do imaginário delas. Mas estas fábulas não poderiam nem substituir e nem ter maior importância daquilo que é a celebração do Natal e a sua verdade mais profunda. Por isso, muito cuidado para não criar nas crianças, inclusive, mesmo nós que estamos aqui, uma concepção equivocada. Por exemplo, a preocupação de ganhar presente e tantas outras coisas, né? Na verdade, deveríamos estar nos preocupados. O que nós vamos oferecer ao menino Jesus? Qual é o nosso presente? Eu acho que esta pergunta, quando uma criança pergunta, Padre, qual vai ser o meu presente? A pergunta é, qual vai ser o seu presente para Jesus? Qual vai ser o seu presente para Cristo? O que você vai oferecer ao Senhor nesse dia? Porque nós estamos recordando, é o seu nascimento. Claro, todas essas coisas, repito, elas não são más, desde que elas sejam organizadas no seu sentido verdadeiro e projetadas para celebrarmos de uma maneira melhor o Natal. Por isso, eu queria concluir a minha homilia fazendo assim um verdadeiro apelo para que nós não desperdicemos este tempo. Lembremos o que Jesus disse no Evangelho, nós não sabemos o dia ou a hora, né? Por isso, é bastante sábio e inteligente que nós aproveitemos este tempo que o Senhor nos dá, com todos os seus limites, é claro, mas este tempo que o Senhor nos dá, para fazer aquela nossa parte importante para acolher a graça de Deus que quer tornar o nosso coração mais bem preparado, ao menos neste ano, né? Um passo adiante, para acolhermos e vivermos o mistério do Natal do seu Filho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.